Salve, galera! Grande abraço, saúde para todos. Estamos aqui com mais uma edição do 3 na Rede. E sempre dando aquele joinha, aquele like aí, maravilha, não é? E hoje temos grandes atrações. Nós vamos abordar a Copa de 2022, o que é que pode acontecer até lá. Nós temos um vídeo, né, uma participação espetacular sobre aquele tema do Canal 100, e quem vai cantar, né, vai ser a filha do Valdir Calmon. Valdir Calmon, não precisa falar muita coisa sobre ele, né? Todo mundo sabe quem é Valdir Calmon. Então vai ser um momento marcante. Temos o Porquê Eu Sou, dessa vez, rubro-negro. Tivemos um vascaíno na última gravação e agora nós teremos um flamenguista. Ele vai explicar por que ele é Flamengo. Nós vamos falar também sobre campeonatos regionais, já que terminamos o Campeonato Carioca, acabou, Flamengo bicampeão, Flamengo conquistou o título, mas é um assunto que não morre. Campeonato regional deve ou não acabar? Hoje, com uma participação exclusiva do Jorge Luiz Rodrigues, querido companheiro, colega, foi do Jornal o Globo, Sport TV, TV Globo. Eu não vou ficar aqui relatando a ficha completa dele, porque senão o programa não vai comportar, né? Com o conteúdo todo que tem o nosso querido Jorge Luiz, que é muito ligado ao futebol e sabe tudo de FIFA, principalmente de FIFA. Ele tem um relacionamento extraordinário com o pessoal da FIFA. Zé Cunha, Cláudio Afonso, o nosso Daniel Pomeroy e o Bruno Alex, que é o homem das carrapetas que vai comandando tudo. Vamos começar, então, perguntando, né, para a galera sobre o campeonato regional, os regionais. Se é a favor ou não. Eu vou começar, Cunha, permita-me, por gentileza, com o nosso Jorge Luiz Rodrigues. Jorge, os campeonatos regionais, eles são aquela pedrinha na chuteira, tem que acabar para você ou não? Oi, Lula. Prazer estar com vocês aqui, Cláudio Afonso, José Cunha, Daniel Pomeroy e a todos ligados na gente. Olha só, eu sou a favor dos estaduais. Eu acho que os estaduais são pontes de trabalho, né, para atletas e também para formadores, né? Formação de jogadores são muito importantes. Agora, eles não podem ser em 19, 18 datas, eles têm que ser menores. Nós estamos assistindo a morte lenta dos campeonatos estaduais pela total incapacidade da federação, não só do Rio de Janeiro, mas de todas as federações estaduais, principalmente das grandes federações, para redimensionar esse evento, né? O evento precisa ser redimensionado, ele não pode mais suportar 18, 19 datas num calendário sob pena de acabar. Porque esse modelo está totalmente superado, é um modelo que não é rentável para os clubes. Eles dependem das cotas de TV, né, que agora nem terão mais, porque o que se paga atualmente, pagava-se atualmente pelo Campeonato Carioca, por exemplo, 100 milhões de reais, sendo 18 para os grandes e uma faixa ali de 4 milhões pelo total dos pequenos, ninguém vai pagar mais. Não tem mercado para isso. Com o rompimento de contrato da TV Globo, é muito difícil que venha outra televisão. Eu diria você difícil, porque é impossível, nada é impossível, mas é quase impossível que surja outra empresa no mercado para pagar o que valia, o que era cobrado pelo Campeonato Carioca, e diante do que está acontecendo aí, uma total falta de respeito ao que estava acontecendo por conta da MP. Eu não sou contra a MP. Eu sou contra a maneira como foi colocada essa questão, porque você tem, de um lado, não apenas os clubes grandes que conseguem se sustentar, você tem outros clubes também, ninguém joga o campeonato sozinho. O campeonato ele tem que ser redimensionado, e se ele não for redimensionado, essa MP, ela, na verdade, ela vai acelerar o fim dessas equipes menores. Precisa fazer um campeonato com 10, 12 datas, fazer uma nova fórmula
com os clubes grandes, entrando um pouco adiante, tentar manter em atividade essas equipes, porque, tirando o Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense e Botafogo, nós só temos uma outra equipe aqui no estado do Rio de Janeiro que faz futebol durante 11 meses do ano, que é o Volta Redonda, que está na Série C. Ninguém que não esteja ou na Série A, na Série B ou na Série B e C do Campeonato Brasileiro consegue fazer futebol 11 meses do ano, pelo menos em um de férias. Então, essas outras equipes fazem futebol durante 4 meses do ano, né, de janeiro até maio, normalmente. Sem a pandemia, agora acelerou, né, tivemos o maior campeonato carioca da história, mas pelo tamanho, não pela qualidade. A qualidade foi muito ruim. Então, precisa redimensionar essa competição para que ela volte a ter aquela atratividade que só teve na fase final, nas decisões. Ela é disputada durante 4 meses para ter um clímax de 2 semanas, 2, 3 semanas, e nada acontecer durante essa competição, meu caro Luiz Carlos Silva. Ao longo dos anos, a política, né, envolvida também no futebol, você tem que atender interesses, porque senão na hora da votação, os presidentes de federações, mas isso é um outro assunto. José Cunha, você concorda com o nosso Jorge Luiz Rodrigues? Cunha, fala aí, Cunha! Lula, primeiro dizer a você que a explanação do Jorge Luiz não precisa de mais nada. Sou totalmente contra acabar com o campeonato regional. O Lula, não interessa, Lula, se Corinthians joga com o Palmeiras, se o Atlético joga com o Cruzeiro, com o América. O que interessa é que o Vasco da Gama é um dos maiores rivais do Flamengo, que o Botafogo é um dos maiores rivais do Fluminense. Eu tenho a impressão, Lula, que nós não podemos, de maneira alguma, acabar com essa disputa entre os nossos clubes, porque aqui é que o torcedor se expande, gozando um, gozando o outro. Não pode acabar, não, Lula. Eu estou com o Jorge Luiz. Dá um jeito de diminuir um pouco, ajeitar a coisa, mas acabar com o campeonato regional de maneira alguma, Lula. Ok. Cláudio Afonso, para você, Cláudio, os campeonatos regionais. Quando a gente fala de campeonato regional, é claro que a gente fala das principais federações, não é acabar no Brasil todo, né? Você fala de Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia, talvez o Ceará, né? É mais ou menos por aí. A tua opinião, Cláudio Afonso, diga aí, que é comentarista também da Rádio 94. Daqui a pouquinho vamos ouvir também, ele está gravado, o nosso Jorge Ramos, nosso grande amigo. Diga aí, Cláudio. Olha, Luiz, é um prazer estar com você e o Pomeroy, o nosso Cunha, novamente, e o Jorge, que é o cara que, para mim, é o primeiríssimo nível, né, de jornalistas do Brasil. Eu já disse para ele, para quem é da época pré-internet, eu era daqueles que acordava domingo de manhã, já falei isso para ele, para ler a coluna dele, Panorama Esportivo, que sempre tinha boas informações, ele e o saudoso Paulo Cleman. Uma honra estar aqui novamente. Olha, eu vejo muitas vezes colegas nossos defenderem o fim dos estaduais. Eu penso que quem defende isso não tem até a compreensão da importância social que os estaduais têm para empregar as pessoas, seja nos clubes de menor investimento, médios, até nos grandes. A questão também da própria rivalidade, né? E o celeiro de jogadores que sempre esses clubes pequenos deram aos clubes grandes. Cada vez está mais difícil, mas a gente pega aí no passado, por exemplo, o grande time do Vasco, do Expresso da Vitória, time que está marcado, pegou vários jogadores do Madureira, e tem vários exemplos desses. Eu acho que o campeonato estadual, até pelas razões do país ser um país continental, o Brasil é muito grande, ele jamais pode terminar.
Eu acho que ele é a razão da sobrevivência de muitos clubes. Agora, como o Jorge falou, o que acontece em específico, até no caso aqui do Rio de Janeiro, são fórmulas muito mal feitas, regulamentos totalmente esdrúxulos, jogos demais deficitários. Eu acho que o início, isso é que ninguém tem abordado, que aí a gente pode pegar, por exemplo, São Paulo, que valoriza as suas divisões inferiores, e são divisões inferiores. O futebol não pode ser técnico, mas é muito competitivo. Eu acho que o primeiro passo que, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro deveria haver, é uma Série B forte. Ser realmente, criar uma Série B, dar a ela alguma visibilidade, que é preciso hoje, e dar a ela um mínimo de um calendário para que tenhamos, dentro dessa competição de Série B, alguns clubes com algum nível técnico para poder se somar aos grandes. O Campeonato Carioca hoje comporta, no máximo, 10 clubes. Essa é a realidade. Quando eu era garoto, nós tínhamos os 12 clubes, os 4 grandes, o América ainda era ali, né, um clube com respeito, e Portuguesa, Campo Grande, São Cristóvão, esse tempo passou. Até porque a exigência do torcedor hoje, com essa fartura de jogos na TV, ela é outra também. Então, acho que uma Série B carioca forte, bem organizada, servindo, né, para até melhorar o nível da Série A, e um campeonato com 10 clubes, uma Taça Guanabara de pontos corridos, uma Taça Rio com 2 grupos, final, poucas datas. Eu acho que o sentido do campeonato, dos campeonatos estaduais como um todo, ele jamais vai morrer pela questão da rivalidade e da questão do nosso país ser continental. Eu acho que muita gente defende o fim, eu acho um absurdo, eu acho que é uma falta de compreensão até social do país que a gente vive, então eu sou totalmente a favor da continuidade dos estaduais. Só que precisamos ter bons dirigentes. O atual presidente da Federação do Rio de Janeiro é uma incapacidade tremenda de fazer uma tabela decente. A tabela não é legal, é mal feita, então isso implica num campeonato ruim. A gente teve esse ano, o Flamengo não jogou nenhuma partida fora, quer dizer, são regulamentos mal feitos, muitas vezes fazendo assim, um favorecimento muito grande para os grandes. O campeonato estadual tem que permanecer, sou a favor apenas, como o Jorge bem disse, ele precisa ser modificado, ajustado, ser menor, menos jogos, ser mais rápido, mais dinâmico, ser um torneio de início de temporada, mas ele precisa continuar assim. Eu vou rolar agora a bola, vou rolar o apito para Daniel Pomeroy, nosso Pomeroy. E aí, Pomeroy, a sua opinião, você com a tua vivência de anos e mais anos no futebol, campeonatos regionais? Nunca deveriam acabar, Lula. Eu vivi 35 anos dentro da Federação de Futebol Carioca de Futebol, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e vi o ranço que existia entre os clubes pelo título de campeão do Estado do Rio de Janeiro. E também uma coisa importante, as federações estaduais são elas que promovem, formam os atos de futebol, que a CBF não tem quadro próprio. O quadro é da federação que ela utiliza para as suas competições a nível nacional e, por conseguinte, a FIFA utiliza as das confederações nacionais. Nós somos o único país no mundo que temos competições a nível estadual. Em nenhum lugar do mundo temos. Por quê? Nosso país, como disse o Jorginho, o Cunha, Cláudio Afonso e você no início, somos um país de dimensões continentais. E a rivalidade dentro do Estado ela é fator fundamental para dar uma evolução ao futebol. Eu jamais gostaria de ver uma competição estadual encerrar. Certo é, tem que se fazer uma reformulação em questões de ascensão, de descenso e de tabela. Aí sim teríamos uma competição ideal a nível estadual. Muito bem. Vamos ouvir o companheiro Jorge Ramos, que é comentarista, comunicador da Rádio 94, Roquete Pinto, a opinião dele também sobre os estaduais. Devem ou não acabar? A sua opinião, diga aí, Jorge Ramos. Olá, meu querido Luiz Carlos Silva, um abraço para você, um abraço para todos que estão ligados no 3 na Rede. Olha, sobre a questão dos estaduais, eu sou do tempo em que os estaduais
eram muito disputados. Nós tínhamos ali as equipes grandes e fortes equipes que eram consideradas de menor investimento e chamadas de pequenos dos campeonatos estaduais. Mas dali surgiram grandes jogadores, inclusive jogadores que foram campeões do mundo. Eu lembro muito bem do Nelsinho, que começou no Madureira, depois foi meio do campo junto com Carlinhos do Flamengo e se tornou um técnico consagrado também. Eu me lembro do Olaria, de Roberto Pinto e Afonsinho. Lembro do ponta esquerda Moraes, que liquidou o Flamengo nos anos 60, fazendo com que o Botafogo se tornasse campeão. O São Cristóvão, que foi campeão estadual em 1926, o Campo Grande, que revelou Dadá Maravilha, Dario, pois é, o Peito de Aço, campeão mundial em 1970, a zaga era formada por Genesi e Biluca, era uma zaga forte que batia muito. Então eu sou desse tempo onde existia ali, os campos ficavam com bastante gente, os torcedores iam aos campos assistirem aos jogos entre grandes e pequenos. Hoje isso não existe mais. Alguns clubes nem mais fazem parte do Campeonato Carioca. Eu lembro do América também, muito tradicional, que já foi campeão estadual algumas vezes. O próprio Bangu, com nomes que fazem parte dessa história também. Enfim, tudo na vida tem que se renovar. Então, apesar de todo esse passado nostálgico, essa lembrança que eu tenho, eu sei que é necessário mudar. Qual seria a melhor opção para o campeonato regional? Talvez os 4 grandes, uma seletiva entre os chamados menores, de menor investimento, que se uniriam a esses 4, formando um total de 8 clubes para disputarem o estadual. Haveria a necessidade de menos datas e, com isso, jogos melhores para que o torcedor pudesse acompanhar. Hoje o futebol tem a competição de vários outros esportes pelo mundo. Então, é necessário que se tenha um apelo de qualidade melhor para que esses jogos aconteçam. Mas fomos surpreendidos recentemente pela notícia que o campeonato vai crescer, o número de participantes. Em vez dos 16 atuais, passaram para 18. Ou seja, a federação não quer melhorar a qualidade do futebol. E ali impera o voto unitário. O voto de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco tem o mesmo peso de outras equipes de menor investimento, o que é um erro. Então, apesar da minha saudade desses grandes campeonatos, a gente sabe que na vida tudo tem que mudar. Há uma dinâmica que exige a mudança para que haja a sobrevivência de tudo. E o futebol não é diferente. Tá certo, meu querido Luiz Carlos Silva, meu Lula, né? Grande Lula, como você é carinhosamente chamado. Valeu pela participação, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Jorge Ramos. Essa discussão, ela demanda, né, até outras edições do 3 na Rede, né, porque a nível nacional também, né, tem muita gente que acha que o Campeonato Brasileiro não comporta 20, que ele teria que ser com 12, mas tem sempre briga, né, o Jorge Luiz Rodrigues? Essa briga no Campeonato Brasileiro também existe essa discussão, ela não é nova também, né, Jorge? Eu gosto muito da fórmula do Campeonato Brasileiro, acho que a CBF... Melhorou muito, né? Melhorou, sem sombra de dúvida. Dizia, quando os pontos corridos surgiram em 2003, Ricardo Teixeira, fui fazer uma entrevista com o Ricardo Teixeira e o grande Antônio Maria Filho. Fui eu com o Antônio Maria Filho fazer uma entrevista com o Ricardo Teixeira em agosto de 2002, pouco mais de um mês depois da conquista do Penta, né, lá na sede da CBF. E a primeira pergunta que eu fiz para o Ricardo Teixeira foi: presidente, o senhor ganhou 2 Copas do Mundo como presidente da CBF, 3 mundiais sub-17, 2 mundiais sub-20, e tem uma das piores imagens que uma pessoa pode ter no futebol. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor se vê diante do futebol? Se o senhor tivesse metade desses títulos em qualquer outra Federação Nacional de Futebol, o senhor seria considerado um deus, mas a sua imagem aqui é péssima. Como é que o senhor analisa isso? Ele ficou 1 minuto para responder, pensando, e a primeira coisa que ele me respondeu foi:
não foi sobre o que eu perguntei, foi: você escreva no seu jornal, aconteça o que acontecer, caia quem cair, no final do ano, desse ano de 2002, em dezembro, o Campeonato Brasileiro passará a ser por pontos corridos, descendo 4 equipes e subindo 4 equipes. Ele me falou isso. Só responder isso. Foi a manchete do jornal. Muita gente caçoou, falou: Ricardo Teixeira, não tem palavra. Nós publicamos a matéria e se concretizou. Quer dizer, talvez um choque de realidade tenha ajudado o Ricardo Teixeira, que foi mestre aí dessas viradas de mesa dos clubes. Os clubes faziam o que queriam, Eurico Mirandas e tudo mais. Houve um choque de realidade. O que a gente precisa é de um choque de realidade aqui na federação. Você atirou no que viu e acertou no que não viu. O Ricardo estava bem-humorado ou mal-humorado? Ele ficou perplexo com a pergunta que eu fiz. Mas deu uma bomba para você e para o Antônio Maria, que vamos trazer também aqui no 3 na Rede. Zé Cunha falou sobre rivalidade. Quem conta muito isso é o Elcio Venâncio. Que o Eurico, a rivalidade era Flamengo e Fluminense, era Fla-Flu. E o Eurico, quando subiu e cresceu, o Eurico resolveu o seguinte: eu vou acabar com essa rivalidade, eu vou criar uma nova rivalidade no futebol do Rio de Janeiro. A rivalidade vai ser Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. E passou a ser a grande briga do futebol. Não é? O Jorge falou sobre o Ricardo. Isso aí a gente tem que reconhecer. O Ricardo tornou a CBF, não é, uma empresa, não é, faturando muito. O que ela é hoje aí deve-se ao Ricardo Teixeira. E com ele não tinha conversa, não. Ele peitava mesmo. O Grêmio, uma vez, tentou crescer para cima da CBF, e o Ricardo falou: pode entrar que você sai da competição, pode se recorrer para a justiça comum, aí então é que vai levar um ferro enorme. Vamos falar um pouco. Todo mundo aqui concordou, né, que o campeonato regional não tem que acabar campeonato regional. Tem que ser redimensionado o campeonato carioca. Redimensionado. Sabe? Zé Cunha, esse assunto eu acho que já está esgotado, né? Alguém quer falar mais alguma coisa ou está bom assim? Está de bom tamanho? Está bom para você? Fala, Cláudio. Eu só quero falar o seguinte: eu só discordo de uma coisa, que isso aí muita gente fala isso, né? Que a maior rivalidade é Fla-Flu. Eu acho que a rivalidade Flamengo e Vasco, ela já é anterior ao futebol. Ela veio do Remo. E se você pegar o histórico do que acontecia dos jogos do Flamengo e Vasco já nos anos 40 e 50, era uma rivalidade imensa, extrema até. É que o Fla-Flu tem a questão do Mário Filho, né, o seu irmão, o Nelson Rodrigues. Eu acho que é o clássico mais midiático. Mas em termos de rivalidade, inclusive ultrapassando as fronteiras do Rio de Janeiro, eu penso que Flamengo e Vasco é muito maior e muito anterior a essa ideia de que foi o Eurico que propagou. O Eurico pode ter incendiado, incensado, mas a rivalidade maior do Rio, e talvez até a maior do Brasil... Você não gostava do Eurico, né, Cláudio? O Eurico, eu gostava dele como diretor de futebol, mas ele brigava pelo clube, era um cara que entendia muito da legislação. O Eurico era uma fera também, hein, Cunha? O Eurico fez muito, né, Cunha, pelo Vasco, né, e pelo futebol, né? O Lula, Eurico, além de ter sido o grande homem do Vasco da Gama, ele foi o grande homem do futebol carioca. Foi. Eu acho, só para completar, Lula, só para completar, complementando o que o Cunha falou. Rapidinho, Cláudio, rapidinho. Rapidinho. O problema do Eurico, eu acho que o traiu muito foi a sua personalidade, a sua prepotência, isso aí que realmente não era legal. E quando ele comandou o Vasco, realmente ele não foi bem. Ô Jorge, rapidinho. Lá fora, o Cláudio e o Daniel Pomeroy, os dois falaram sobre isso. Lá fora não tem essa briga, né? Ou tem na Inglaterra, o campeonato francês, alemão, espanhol, existe briga lá que tem que diminuir, tem que aumentar, existe isso? Não tem mudança. A pandemia veio, a federação vai usar a pandemia para não cair ninguém, né? O tribunal, todo mundo se mexe aqui, da né? Federação do Rio, chute, né, no saco, né? Exatamente. Então, o que vemos, tem uma briga na França, né, que 3 clubes
foram contrários ao encerramento do campeonato, prematuramente, né? E a gente viu a volta em vários países, inclusive na França também, a normalidade, entre aspas, o novo normal, e a decisão foi considerada prematura e está brigando nos tribunais aí contra o encerramento do campeonato, até porque dois desses clubes tinham pretensão de chegar, estavam a um ponto de chegar às competições europeias, que fazem muita diferença. Mas, no fundo, Lula, o modelo do campeonato, o mais importante é o seguinte: a Premier League, ela está preocupada com que a Premier League cresça, se desenvolva e fature cada vez mais, entregue bem, entregue cada vez melhor, acima do que ela promete aos patrocinadores dela, para que nas renovações ela consiga uma renovação ainda melhor. Essa é a mentalidade da Premier League. A Premier League não se preocupa só com Manchester City, com Liverpool, com Arsenal, ela se preocupa também com Watford, com Norwich, com os clubes que estão na segunda e que vão subir. Um clube que subir agora no play-off, que começa dia 26 da segunda divisão, entre o terceiro e o sexto, e o quarto e o quinto colocados da segunda divisão, os dois vencedores desse play-off se enfrentam em Wembley, num jogo único. O vencedor desse jogo, de cara, recebe 100 milhões de libras para jogar a Premier League. É um plus, né, que você ganha para que consiga contratar jogadores, consiga se estruturar e tentar, com outros patrocinadores, se manter na divisão de elite. É o sonho de todos, né? E os dois que sobem direto, o primeiro, o campeão, e o segundo colocado, em primeiro está o Leeds United e o West Brom e o Brentford, estão brigando palmo a palmo ali pela segunda colocação para subir direto, fora do play-off. Eles já recebem de cara de 300 e 200 milhões de libras. Então, é um dinheiro estrondoso para as finanças do clube, uma mudança radical, mas que é provocada por quê? Por essa união, esse projeto de competição da Liga, em que a Liga está acima de qualquer desejo pessoal dos clubes. Muito bem. Pergunta rápida e depois a gente volta ao assunto. Canal 100. Daniel Pomeroy, você quando ia ao cinema, você ia na expectativa de assistir um grande jogo no Canal 100, Daniel? Minha característica de ir ao cinema, eu chegava pontualmente para jamais perder o Canal 100. Maravilha. Era uma coisa assim, fantástica, Lula. É da sua época, Zé Cunha, Canal 100? Minha época. E fiquei conhecendo estrelas no Canal 100. Grande Canal 100. Ô, Jorge, você ia ao cinema, você pegou o Canal 100, Jorge? Você é um garoto ainda, é um menino. Eu peguei o finalzinho ali, peguei alguns né? cinemas ainda que tinha, mas eu gostava muito, achava a plasticidade, né? Um material riquíssimo, um acervo maravilhoso. Cláudio Afonso, você pegou o Canal 100? Peguei, anos 70, né? Era criança, para ver Trapalhões, Guerra nas Estrelas. O Canal 100, ele, além do futebol, né, Lula? Vários acontecimentos. Eu lembro que quando o Papa veio em 80, ele teve a cobertura do show do Frank Sinatra, mas realmente o foco dele era o futebol e não tinha essa fartura de transmissões na TV. Eu lembro criança, uma vez um jogo do Brasil, se não me engano, com a Colômbia, e os gols eu vi ali no Canal 100, os gols do Roberto, do Zico, era espetacular, um trabalho fantástico. É um show, né? Nossos convidados agora para a parte musical do programa, que tem muita gente que está, vai entrar música quando? É com a filha do Valdir Calmon, né, que é aquele pianista. O Cunha conheceu muito o Valdir Calmon, depois ele pode falar sobre isso. E o maestro Tranca Oliveira, que foi amigo do Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Vamos parar por aí, Paulo Mendes Campos, essa turma toda. Então, nós convidamos agora aqui no 3 na Rede
com o tema do Canal 100, na cadência do samba. É um negócio que é de arrepiar. Manda aí, Tranca, vamos lá. Oi, gente, estamos aqui no programa 3 na Rede, com o Zé Cunha e o nosso querido Lula. Eu sou Tranca Oliveira, sou maestro arranjador, pianista e guitarrista, compositor, com Márcia Calmon, eu sou cantora, compositora e filha do pianista e também compositor Valdir Calmon. Nós escolhemos tocar hoje para vocês uma música que meu pai gravou em 1956, no LP Samba Alegria do Brasil. Desde que ele gravou essa música, ela passou a tocar nos cinemas, nas rádios, nas televisões, novelas, bailes, em tudo que é lugar. É um tremendo sucesso. E ela se tornou uma espécie de hino do futebol brasileiro. Então, com vocês, Na Cadência do Samba. 3 na Rede, vamos nessa. Que bonito é ver um samba num terreiro, assistir a um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando os tambores, repicando uma escola desfilar. Que bonito é pela noite luarada numa trova apaixonada um cantor desabafar. Que bonito é gafieira, salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. De novo, o samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem, bate que repicando o pandeiro vai tamborim também. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem. Que bonito é ver um samba num terreiro, assistir a um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é a mulata requebrando os tambores, repicando uma escola desfilar. Que bonito é pela noite luarada numa trova apaixonada o cantor desabafar. Que bonito é gafieira, salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar. O samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. De novo, o samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimento, o samba é alegria. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem, bate que repicando o pandeiro vai tamborim também. Bate que vai batendo a cadência boa que o samba tem, bate que repicando o pandeiro vai tamborim também. Que show, hein? Que maravilha, hein? Maravilha. E aí, Cunha, gostou? Ô, Lula, uma homenagem que o programa presta hoje a Valdir Calmon, quase conterrâneo nosso, meu e seu, porque Valdir nasceu em Rio Casca, que é pertinho de Ponte Nova, e você está revivendo uma música que tomou conta de todo o Brasil, que não era do Valdir, porque é uma composição do nosso querido Luiz Bandeira. Grande sucesso do Luiz Bandeira,
E o Bandeira assinou esse sucesso maravilhoso que todos nós, da minha geração, corria para o cinema, Lula, antes do filme, para a gente acompanhar o Canal 100, uma criação do nosso querido e saudoso Carlinhos Niemeyer. Ele fundou este extraordinário espaço para o futebol brasileiro em 1956. E começou com grande sucesso na Copa de 1970, quando o Brasil sagrou-se campeão, formando uma seleção extraordinária que a gente tem saudade até hoje. Então, nós revivemos hoje. Luiz Bandeira, o autor, trouxemos para a nova geração conhecer o maestro Tranca, que fez tantos e tantos arranjos em músicas maravilhosas de Tom e Vinícius de Moraes, e a filha do nosso querido Valdir Campos. Pô, que bom, Lula. Deu vontade de sambar, não deu, Daniel? Eu estava aqui cantando, né? Me lembrando do cinema quando eu entrava, meu pai comigo, ele, cala a boca, pai de cantar, vamos escutar o cinema, e eu cantando a música do Canal 100, de Carlinhos Niemeyer, é fantástico. Parabéns. Parabéns. Verdade. Ó, rapaz, cinema, Ponte Nova, cidade de Ponte Nova, tinha 3 cinemas, né? 2 principais, Cine Vitória e Cine Brasil. E uma vez eu estava louco para ver um filme no Cine Brasil, eu não tinha dinheiro e não queria pedir para o meu pai. Ele até tinha, mas ele ia dizer, você quer para ir ao cinema? Eu não vou dar. E eu fiquei lá. De repente chegou uma senhora, era um filme juvenil, né? Para a idade de 12, 14 anos, eu acho que eu tinha 12 por aí. Aí eu fiquei olhando. A senhora chegou com aproximadamente umas 7 crianças. Eu entrei no bolo e passei, eu não paguei. Entendeu? Eu consegui ver o filme. Eu acho, né, que a coordenadora lá do cinema, ela viu e deu uma colher de chá. Mas eu entrei na boiada. Eu fui junto, eu falei assim, é agora, se eu não for agora, eu não vejo mais o filme. No embalo, e acabei passando. Vamos conferir os flamenguistas, o Porquê Sou Flamengo. Hoje nós temos o Edson, um grande parceiro também, eu o chamo de Edson Majorica, e ele vai contar por que ele é flamenguista com a família dele. Diga aí, Edson! Amigo do programa 3 na Rede, eu sou o Edson. Eu sou o Yuri. Por que eu sou Flamengo? Porque o Flamengo para mim é o melhor. Eu, desde criança, desde que eu comecei a ir ao Maracanã, o primeiro jogo que eu fui foi Flamengo e Curitiba pela Copa União, módulo verde. O Flamengo ganhou 3-1 de virada, teve 2 gols do Kita, mas atualmente mesmo o Flamengo tem me deixado muito mais feliz, entendeu? Desde a final da Libertadores, que a gente conquistou um título aí que já havia muito tempo sendo eliminado nas primeiras fases, não passava da fase de grupo, conseguimos chegar lá, vencemos o Emelec, conseguimos chegar na final, fomos para cima do River, né, e conseguimos aquela vitória de virada, né, e histórica, sensacional, né. E aí o Flamengo tem deixado só alegria pra gente aí. E queria mandar um abraço para você, Lula, toda a sua equipe aí, sucesso aí no seu programa. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Você é Flamengo, Jorge? Não, sou vascaíno. Mas depois que a gente passa a trabalhar no jornalismo esportivo, a gente se adapta, né, e tira aquela coisa do torcedor, né, que ele é torcedor, ou você não consegue sobreviver nessa profissão, né? Para ter a isenção, ter a crítica, né? E eu fiquei muito feliz de ver que o futebol carioca, depois de anos, né, dos últimos anos, 5, 6 anos aí de fracassos, em cima de fracassos, desde o Fluminense campeão brasileiro em 2012, a gente não teve, né, tirando a Copa do Brasil aí do Flamengo em 2013, não teve nada, né? E o 2019
foi mágico para o futebol carioca com essa ascensão do Flamengo e principalmente graças à chegada do Jorge Jesus, que felizmente foi embora, voltou para o Benfica, né? Uma lástima isso, que tenha ficado apenas 13 meses. Mas a gente torce mesmo, de verdade, o futebol carioca está forte e a gente trabalha com isso, né? Depende dos clubes estarem fortes. Quando a gente faz críticas ao Campeonato Carioca, não é porque a gente é contra a federação ou contra alguém, a gente faz críticas pensando sempre em melhorar, na melhoria, né? Enquanto os clubes não estiverem unidos entre eles, a federação é que vai fazer o que quiser. A federação faz o que quiser, o que quer, porque os 4 grandes nunca estão unidos, eles só visam aos interesses pessoais deles e dos seus dirigentes. Esse é o grande problema. A verdade é que o ouvinte de rádio, o leitor, né, hoje, o cara que acompanha pela televisão, ele fica muito em dúvida. A torcida do Vasco, por exemplo, sempre achou, não, ele é vascaíno, que eu era vascaíno. E eu ia fazer jogo em São Januário, Dulce Rosalina, Tarciso depois virou, que ele era um excelente, né, um exímio cozinheiro, foi até contratado pelo José Carlos Araújo e passou a ser o cozinheiro oficial lá do Zé Carlos. Eles levavam bolo, salgadinho lá na cabine, achavam que eu era Vasco. É porque isso eu aprendi com o Jorge Cury, com o Cunha também, você tem que narrar o jogo, a emoção do gol tem que ser igual para todo mundo. Então, se você é Botafogo e está narrando um clássico, não tem essa de você narrar gol do Flamengo, gol do Botafogo. Isso não é profissionalismo, né? Mas esse assunto aqui... Alguém quer acrescentar mais alguma coisa para a gente entrar nessa Copa de 2022, que o Jorge Luiz vai ter detalhes para a gente? O Jorge lembrou muito bem. Eu me lembro que, na época nossa de TV, quando a gente ia para a Gávea, todo mundo dizia, hoje vai ter problema, porque nunca teve, Lula. Porque do mesmo jeito que eu gritava o tá lá do Flamengo, eu gritava do Fluminense. Nunca tive problema. Tá lá foi histórico, né? Tá lá! Quantos domingos eu sentava em frente à televisão para acompanhar os programas de resenha, TV educativa, tudo mais, todos os programas viam e a gente escutava lá os gols da narração, não tinha o que tem hoje, né, pay-per-view e tudo mais, e a gente se deliciava com essas grandes narrações, né? Os grandes narradores estão na nossa memória, Zé Cunha, Januário de Oliveira, está lá o corpo estendido no chão, os narradores de rádio. O rádio era a nossa vida, a gente via o jogo através das ondas do rádio. Eu me lembro da estreia do Roberto Dinamite no Barcelona, um jogo Barcelona e Almeria, em janeiro, né, de 1980. Ele fez 2 gols, o primeiro de pênalti, e a Rádio Globo mandou lá o Antônio Porto para narrar o jogo, e o comentarista foi o correspondente do jornal o Globo em Madrid, na época, Cláudio Cucchi. Me lembro até hoje, eu ligado ali, escutando a estreia do Roberto Dinamite no Barcelona. As ondas do rádio tinham significado no que tem o pay-per-view hoje para a gente. E o rádio não morre, porque o rádio vai se reinventando, está na internet, está nas redes sociais. E é muito bonito, é muito bonito, é muito bonita essa diversificação dos meios de comunicação que só fazem melhorar a qualidade das transmissões. Vamos entrar na Copa que vem aí, a Copa de 2022. Eu vou deixar o Daniel Pomeroy perguntar para o nosso, porque o Daniel sabe muito também de futebol internacional, arbitragem, FIFA. Pergunta para o Jorge Luiz Rodrigues, depois tem o nosso Cláudio Afonso, Zé Cunha, sobre esta Copa de 2022. A bola está contigo. Vai, Daniel! Qual é a expectativa sua, Jorginho, em relação à Copa do Mundo de 2022 no Catar?
Eu, particularmente, torço para que seja uma Copa maravilhosa e gostaria muito de ver, pela primeira vez, numa Copa do Mundo masculino, uma árbitra dirigindo a competição. No futsal já aconteceu. Espero que um dia também aconteça no futebol. Mas o problema são os países árabes ainda. O que o Jorge Luiz espera dessa Copa do Mundo, numa época diferente, jogando em temperaturas altíssimas, com estádios com ar-condicionado, mas a expectativa, o Brasil irá se comportar bem nessa Copa do Mundo, Jorge Luiz? Olha, Pomeroi, a Copa mudou de época do ano, né? Foi para novembro e dezembro, 21 de novembro a 18 de dezembro, justamente por essa questão do calor, né? Quando o Catar ganhou a eleição, uma eleição que já comprovadamente manchada por ofertas de corrupção e tudo mais, né? No caso do FIFA Gate, também revelando essas coisas, né? Essas investigações, essas suspeitas, né? Infelizmente aconteceu isso. Agora, a Copa do Mundo é sempre uma bolha, né? É criada uma bolha de segurança, uma bolha de divertimento, para que tudo dê certo, né? É um grande desafio essa Copa. Vão ser 8 estádios numa faixa de um raio de 60 quilômetros, né? E você fazer uma competição dessa, de 21 de novembro a 18 de dezembro, com menos 12 datas, teoricamente, de fase de grupos, é um desafio grande. Você manter essas pessoas entretidas, né? E vai dar a oportunidade, com esse calendário, a FIFA divulgou agora, durante a semana, 4 partidas por dia, né? Teremos jogos às 7 da manhã, 10h30, 7, 10, 13, né? No horário brasileiro, e 16. Então, é um desafio muito grande. A gente vai ter jogo, por exemplo, no Brasil, correspondendo ao fuso horário, às 7 da manhã. Então, você manter essas pessoas no ar-condicionado do estádio é uma coisa, mas fora dele, na época em que não é tanto calor, mas é calor, é o deserto, né? Ali na faixa de 30 graus, 33 graus durante o dia, e à noite sempre cai, né? Cai um pouco. Mas o desafio é essas pessoas serem assistidas, e as pessoas vão ter a oportunidade de ver, se deslocarem entre as cidades para que possam ver até 2 jogos por dia, o que não aconteceu em outras Copas anteriores. Você assistiu um jogo numa cidade, tinha 3 partidas por dia, né? Às vezes 2 partidas, e na última rodada até 4 partidas, sendo cada 2 simultâneas. Agora não, você tem 4 partidas por dia desde a primeira rodada. E você tem a possibilidade de ver um jogo que seja no início da tarde e outro mais à noite, através do deslocamento. E o projeto de venda comercial dessa competição está todo centrado nesse modelo, de oferecer ao torcedor que vai ao Catar, não apenas o que vai assistir em casa, a possibilidade, o que vai ao Catar, de ver 2 partidas por dia em estádios diferentes. Isso é um grande desafio, deslocar essas pessoas todas e concentrar essas pessoas num raio de 60 quilômetros. Você sabe que a Copa, na última Copa, o maior volume de turistas foi dos sul-americanos e centro-americanos e norte-americanos, mexicanos, americanos, canadenses, argentinos, chilenos, brasileiros, peruanos. Tivemos um número fantástico de torcedores peruanos indo à Rússia. E esses países são apaixonados por futebol, e eles realmente, os ingleses, alemães, normalmente. Mas esses países latino-americanos, eles respondem por uma venda muito grande de ingressos, como foi
na Copa do Mundo de 2018 da Rússia? Olha, a Copa do Mundo é o evento que me fascina bastante, né? Eu sou completamente apaixonado por Copa do Mundo. Eu paro tudo para ver a Copa do Mundo. Se eu já tive a oportunidade de trabalhar, foi uma grande alegria profissional que eu tive. Eu sempre gostei da linha que o João Avelange tomou de expandir o futebol. Isso é pouco falado, né? O futebol era muito Europa, América do Sul, e através do João Avelange, África, Ásia, a própria Oceania, apareceram também para o futebol. Mas o Catar é um país que ainda não tem essa expressão futebolística. A gente sabe, o Jorge sabe melhor do que todos nós aqui, que a questão que envolve os grandes eventos, e falo especialmente de Copa do Mundo e Olimpíada, hoje são eventos que, para você sediar, você tem que pagar bem. Você tem que investir muito dinheiro. Hoje a gente tem visto aí imagens da Copa de 50, ou mesmo as Copas dos anos 70, era completamente diferente. Hoje para ir assistir um jogo da Copa do Mundo é caríssimo. O que me preocupa, tirando a questão do Catar não ser ainda muito, é um iniciante ainda no mundo do futebol, não tem uma tradição no futebol, o que me preocupa é que já mudaram o período, né? O período agora vai ser de novembro para dezembro por conta da questão das altas temperaturas. O problema, como o Jorge bem falou, Catar é um país minúsculo, é muito pequeno. E tem toda a questão, apesar de ser um país com maior liberdade do que alguns seus vizinhos, eu me preocupo com a questão cultural, com os conflitos culturais. Porque, afinal de contas, imagina uma Copa do Mundo, 32 seleções, e teremos torcedores ingleses, teremos torcedores alemães, argentinos, e essa galera bebe bem. A galera bebe. Para eles, bebida, álcool e futebol estão muito ligados. E me preocupa como vai ser essa questão das autoridades locais do Catar lidar com esse fluxo de estrangeiros com culturas completamente diferentes, e a gente sabe que nem todo mundo está a fim de chegar no país do outro e ser bem comportado. Eu me preocupo como é que vai ser isso, né? Porque os estádios são muito próximos uns dos outros. Não sei como é que as autoridades locais do Catar vão lidar com isso, né? Se já tem até um planejamento. Porque a Copa do Mundo é um evento grandioso, e como o Jorge falou, na Rússia, que é um país distante, uma passagem caríssima para você ir, não é qualquer um que pode ir à Rússia assistir, tem que ter bala na agulha. E a gente já teve tantos estrangeiros, a gente teve tanta gente de outros países na Rússia, que é um país grande, gigantesco, maior até que o nosso, é o maior país do mundo. Como será isso no Catar? Eu me preocupo com essa questão porque, na teoria, tudo é lindo. Mas quando a bola rolar, que tiver ali envolvimento, nos jogos finais principalmente, e eu me preocupo com essa questão do que pode acontecer se realmente as autoridades catarinas estão preparadas para lidar com esse tipo de torcedor. Catarina não é de Santa Catarina, não. Cunha, faz aí a tua abordagem, a tua colocação, e depois o Jorge Luiz Rodrigues, num pacote só, ele vai responder aos dois. Ô Lula, veja você. 22. Tudo pronto no Catar. Está tudo feito. Um estádio no outro, de maior distância, 60 quilômetros. O Jorge disse que você vai poder ver 2 partidas por dia. E é verdade. Agora, Lula, de tudo isso que se comentou do Catar, de Doha, que é uma cidade linda, de tudo que se comentou, a Copa do Mundo no Catar vai ter 2 vantagens. Primeira delas, a distância dos estádios, que você vai poder ir de automóvel, né? Ninguém vai precisar de usar avião, não é como aqui. E a segunda coisa, pode anotar, quem for à Copa lá no Catar não vai poder beber. O catarino não abre mão disso. Não adianta, porque não vai ter nem cerveja, nem uísque, porque Lula, além de ser lei, é religião. Jorge Luiz, e aí? Não vai poder beber lá não, Jorge? O projeto que está sendo feito, né, a MET, que é detentora dos direitos para a Copa de venda, né, e distribui através de 36 agências no mundo inteiro. Né? Foi assim o projeto de comercialização da Rússia de 2018. O projeto que ela está comercializando é justamente em cima dessa temática, desse desejo, a possibilidade de
o torcedor poder ir a 2 jogos por dia. Normalmente, numa Copa, temos 3 jogos por dia na fase de grupos. No Catar, serão 4 jogos por dia. E todos os dias até o final da fase de grupo. Tudo apertadinho. Mas o consumo de álcool, realmente, é o que o Cunha falou, mas nos hotéis dos turistas vai ser permitido. Você não pode andar na rua bebendo com cerveja, essas coisas, nada disso. Agora, nos hotéis é permitido, e o projeto dentro, você via na Copa do Mundo, por exemplo, venda de cerveja nos estádios, essa coisa toda, isso é tudo redimensionado para a legislação do país, né? O país também, quando assina o contrato para sediar, que é chamado, a tradução em português do contrato de uma Copa do Mundo, tem todas aquelas regras da FIFA que vão se adaptando também aos países. E esse contrato foi assinado em dezembro de 2010, quando o Catar venceu a eleição, né? Tanto o Catar quanto a Rússia, que foi uma eleição dupla, né? 2018 e 2022, 2 Copas numa mesma eleição, que foi no dia 3 de dezembro de 2010. A gente vai ver muita coisa a gente vai aprender, até porque você tem o estádio mais próximo do centro de Doha, fica 5 minutos do centro de Doha, e o estádio mais distante, 1 hora de carro. Então, você tem a possibilidade de assistir realmente 2 partidas por dia de uma Copa do Mundo. Maravilha. O nosso tempo já está terminando. Cadê o apito, Daniel Pomeroy, para você encerrar o jogo? Tem apito ainda? Grande Daniel Pomeroy, para terminar o jogo. Tem que trilhar o apito. Olha aqui, nós vamos ter, cada um vai dar a sua palavra final, né? A sua participação final, porque já estamos aqui em cima da hora. A solução aí, meu amigo, é encher a cara, para quem gosta de beber, bebe no hotel e vai mamado ver o jogo, né? Aí vai lá, Brasil, essa é a solução. Tem jeito para tudo, e até 2022 tenho a certeza absoluta de que várias ideias bem boladas e criativas para resolver este problema, elas serão encontradas sem qualquer dificuldade, né? Principalmente do latino-americano, incluindo aí o brasileiro. Jorge Luiz, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos voltar, né? Porque tem muita coisa ainda para a gente comentar. Obrigado aí pela sua participação brilhante, como sempre, ok? Luiz Carlos Silva, um prazer estar com você, uma honra ser convidado por você, o Cláudio Afonso, José Cunha, uma legenda, né, das transmissões esportivas, Daniel Pomeroy, a quem eu muito acompanhei nos jogos de futsal e também no futebol, na federação. Prazer estar com você que em casa, que está nos assistindo, seja pelos celulares, pelo YouTube, por tudo mais, uma satisfação imensa. E lembrando, o esporte ele é uma válvula, né, uma capacidade catalisadora imensa de unir as pessoas. Tomara que os dirigentes de futebol aproveitem essa capacidade para fazer um futebol melhor, livre desses ranços, dessas brigas, dessas disputas pessoais, que a gente possa realmente ver um futebol melhor quando isso tudo passar. Um abraço grande, muito obrigado. Nós vamos marcar uma com o Ricardo Teixeira, tomando todas as providências para contar aquelas passagens. Eu me lembro desse dia que você... Depois a gente toca nisso. Cláudio Afonso, obrigado, hein, Cláudio? Valeu, Luiz. Foi uma honra, muito legal estar contigo, o Pomeroy, o Cunha e esse cara aí que eu sou fã demais, o Jorge. Acho que não poderia ter pessoa mais gabaritada para abordar esses assuntos que tratamos hoje aqui. Muito legal, obrigado. Muito legal participar. Daniel Pomeroy, é contigo, Daniel. Olha, Lula, eu cada vez que participo do 3, eu fico mais emocionado, porque eu me lembro quando começava a assistir futebol, escutava suas transmissões, Lula, do meu querido Zé Cunha, escutando hoje em dia Cláudio Afonso, Jorginho Ramos, e sempre lendo e discutindo sobre nosso futsal com meu querido amigo Jorge Luiz Rodrigues.
e muito mais satisfeita ainda vê-lo hoje na Fox Sports. Um abraço, Jorge. Foi um prazer enorme tê-lo conosco neste dia de hoje. Um abraço, Lula. Grande Daniel. Nós vamos fazer uma aí, está sendo programada com Isaías Tinoco, que vai contar histórias maravilhosas aqui no 3 na Rede. Perturbava. Zé Cunha, hoje em novo estúdio, Zé Cunha. Um grande abraço e obrigado, Cunha. Ô Lula, eu que agradeço a você, ao Pomeroy, a esse convidado ilustre, e ao nosso Claudinho. E como Pomeroy, eu também fico emocionado todas as vezes que eu estou aqui no 3. Até a próxima. Obrigado, galera. Um grande abraço. Obrigado, Jorge Luiz Rodrigues, tal Daniel, Cláudio, Zé Cunha, Bruno Alex, o homem que, né, edita, que confere tudo aí. Depois ele vai, no próximo programa, colocar o e-mail dele aí. Quem quiser fazer também, né, esse tipo de programa, eu falo para a galera, não é live, eu não faço live. Nós gravamos o programa e aí sobe para a rede e fica disponível. Muito obrigado a todos. Namastê! Namastê.